Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs, você que nos acompanha através de nossa emissora e também através das nossas redes sociais. Está começando o quadro Memória Positiva no oferecimento de Petrojoia. E a minha convidada de hoje é a Vilma Alves. Vilma dos Salgados da Vilma, né? Ali no bairro Vista Alegre, que com certeza muita gente já esteve por lá. E eu tive a oportunidade de conhecer desde o início, quando começou de forma bem pequena, hoje virou uma potência no bairro, né? E é referência para as pessoas. Vilma, muito boa tarde. De antemão, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui para contar um pouco da sua história. Prazer tê-la conosco. O prazer é meu, Jailson. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar contando a minha história, né? Que já faz algum tempo que eu tenho vontade de contar a minha história. Até eu já tinha falado que queria escrever um livro, que eu acho minha história muito linda, muito bonita, sabe? Minha história de vida, minha história amorosa, minha história familiar, né? Então, eu agradeço a oportunidade. Para a gente vai ser uma alegria conhecer um pouquinho, porque a gente sabe que tudo que você vem conquistando e esse crescimento que a sua empresa vem tendo, isso de forma alguma é por acaso. Até pela qualidade que você mantém no dia a dia, a forma de atrair as pessoas. Então, isso tem alguma coisa especial nisso, eu creio que além da mão de Deus, né? Você é natural de Capelinha, Vilma? Eu nasci em distrito de Veredinha, Macaúbas. Macaúbas, né? Nasceu em Macaúbas? Município de Turmalina, né? Pertencia a Turmalina, Veredinha pertencia a Turmalina, tudo pertencia a Turmalina ali, né? Hoje pertence a Veredinha. Isso. E de uma família de quantos irmãos, Vilma? Eu nasci numa família de 13 irmãos. 13 irmãos? 13 irmãos. Meu pai, Fabiano Alves Cardoso, e minha mãe, Maria Rodrigues Jesus. E como que foi a vida, a infância lá na roça, lá em Macaúbas? Minha infância foi uma infância muito gostosa, muito sofrida, mas também muito gostosa. Na simplicidade, né, nas dificuldades, mas fui criada numa família com muito amor, onde Deus em primeiro lugar. Então a gente supera tudo, né? Uhum. E teve muita dificuldade, que a gente sabe que uma família grande assim, é inevitável que não tenha, principalmente morando no meio rural, é inevitável que não tenha uma certa dificuldade. Você passou muito aperto assim no tempo de infância? Como é que foi? A família suprindo? Como é que foi a luta dos pais? Conta pra gente. Sim, na verdade eu era muito menina, né? Na Uhum. época, muito criança. Mas meu pai sempre foi um batalhador, minha mãe, meu pai, meus irmãos, Seu pai trabalhava com o quê? trabalhavam na roça. Na roça mesmo? É, Lavrador? Isso. A terra que a gente morava, ela não tinha, não era fértil. Uhum. Então, a plantação não dava muito. Uhum. Ele trabalhava mais para os vizinhos, né? Uhum. Meus irmãos também. Minha mãe era costureira, até hoje, né? Mas ela criou a família assim, costurando. Às vezes ficava até de madrugada fazendo roupa para as pessoas, sabe? Uhum. Até ela estava me contando esses dias que ficou até de madrugada fazendo uma encomenda de roupa. E aí eu acho que ela saiu um pouco, né? No que saiu, acho que pegou fogo dentro do cesto de roupa, né? Onde já estava pronta. Aí meu pai teve que ir lá em Veredinha buscar mais tecido para ela poder fazer, né? Uhum. Então, assim, comprar fiado, né? Os tecidos para ela fazer aquelas roupas para as pessoas. E meu pai era naquela época que ia pro sertão, sabe? Ah, seu pai chegou a sair. Aqui, muita gente que passou aqui, Vilma, eles tiveram justamente essa história de ir pro sertão, de ir pro Paraná. O pessoal saía vagando, deixava a esposa cuidando da família aqui, ia buscar o sustento fora. Então, seu pai foi um desses retirantes. Exatamente. Meu pai, meus irmãos, todos eles, né? Os 3 irmãos mais velhos iam pro sertão. Iam também? Iam. Uhum. E minha mãe ficava ali era com as aquela crianças. comunicação por carta, né? Tudo à E distância. eu acho que nem carta. Nem carta. Naquela época eu não conseguia se comunicar. Uhum. Então ficava lá 2, 3 meses, né? Depois chegava.
Mas quando chegava também era uma alegria, né? Aham. Meu pai vinha trazendo aqueles pacotinhos de bala, que até hoje a gente não esquece, né? É interessante, essas fases da vida, Vilma, quando você lembra de um pacotinho de bala que seu pai trouxe pra você, você sente o gosto daquilo, não Sim, sente? sim. E meu pai sempre foi um pai muito amoroso. Muito. Muito. É, assim, eu acho que eu não poderia ter nascido em outra família, sabe? Não, Aham. não teria outra família melhor. Muito amor. Fui criado com muito amor. E Eu, como é que foi o período de escola, de estudos lá na roça? de escola, eu comecei a estudar com 8 anos. 8 anos. Porque na época, não sei o que é que aconteceu na época. Mas a minha professora era minha irmã. Minha irmã, minha madrinha. Uhum. Então, a gente ia estudar nas Corujas. Não sei se você conhece. Sim. A gente ia a pé, né? Tinha os trilhos, né? Aqueles caminhozinhos, pulava rio. Mas era muito gostoso. Você ficou quanto tempo nessa região de Macaúbas? Até qual idade? Eu fiquei lá até os 12 anos. Até os 12? Não, até os 13 anos. Até os 13. É. Então participou ativamente da vida da roça, né? Sim, sim. E lá, tipo assim, os irmãos mais velhos iam saindo, né? Casavam, ia saindo. As outras, eu tive 2 irmãs que foi para BH. E que ficou foi eu e minha irmã. Uma das irmãs mais velhas, né? Que ficou ajudando meu pai. Você é da mais nova? Eu Você sou é a do meio. do meio? Eu fico bem ali no meio. Dos mais velhos eu sou mais nova e dos mais novos eu sou a mais velha. Então eu fico bem ali. Uhum. E esse período que você ficou lá na roça e teve esse período de estudos também, era muito difícil? Tinha que caminhar para chegar na escola? Como é que era isso? Bastante, bastante. A gente andava igual da Macaúba até nas Corujas, era um pedacinho de terra bem grande. Uhum. Mas era gostoso porque, igual eu ia com minha irmã, Era diversão no era caminho. diversão naquela época, né? Eu lembro que o primeiro dia de escola minha mãe fez um vestido novo para mim, que minha outra madrinha, Júlia, me deu de presente. E aí eles ficavam de cá e olhando eu subir o morro atrás da minha irmã. Então assim, são lembranças que eu tenho, né? E a minha irmã, ela ia soletrando, sabe? Você já ia aprendendo, então Sim, era uma aula para estrada fora. Ia pulando, a minha irmã ainda ia pulando atrás. Ô madrinha, soletra isso pra mim, ô madrinha, soletra aquilo pra mim. Sabe? Então assim, tudo que eu aprendi, eu devo a ela. Eu estudei com ela até a 3ª série. E aí, a 4ª série eu fiz em Macaúbas mesmo, né? Então eu estudei até a 4ª série. Mas o que eu aprendi, eu acho que valeu até hoje. Sim. Aí você, quando foi o período que você saiu de lá da região, mudou para onde? Olha, eu ainda tenho uma história ainda para contar até os 12 anos. Sim, então me conta. Porque como minhas irmãs mais velhas saíram, né? Ficou só eu e minha outra irmã. E meu outro irmão, que ainda não era casado, foi pro sertão. Então ele foi pro sertão e a gente fazia carvão, né? Sim. Fazia carvão, a gente ajudava. E aí ficou eu e minha irmã. Ele foi pro sertão e fez o forno de carvão. E nesse meio tempo, entrou um boi lá, na época eu tinha 12 anos. Entrou um boi dentro do quintal, foi na época de colheita não, de comida estava verdinho, sabe? E aí quebrou a perna da minha irmã, sabe? Bateu na minha irmã, quebrou a perna. Ela era mais velha, que ajudava meu pai, que ia pra roça, que ajudava a fazer o carvão, sabe? Aí ela não pôde mais trabalhar. E aí eu com 12 anos eu fiquei para ajudar meu pai. Aí meu pai ia ele cortava as lenhas, sabe? E aí eu tinha que puxar as lenhas, eu tinha que... Com 12 anos. Com 12 anos. E aí como o forno era grande, e eu não daria conta de encher um forno daquele, eles fizeram um forno no quintal de casa, no terreiro de casa, assim menorzinho, sabe? Então meu pai cortava as lenhas, eu buscava, eu enchia o forno, tirava o carvão, sabe? Então assim, foi uma época bem difícil, mas que também hoje, se eu sou quem eu sou hoje, eu agradeço
né? Essa Essa fase fase que eu da vida. passei. Uhum. Isso. E chegou um momento que as lenhas tinham acabado. Não tinha mais lenha para fazer carvão. Aí meu pai entrou para dentro dos córregos, né? Os córregos secos. E aí ele ia cortando as lenhas. A gente ia tirando a lenha de dentro do córrego seco e jogando para fora, para poder carregar. Uhum. E aí era uma égua, sabe? Que era do meu irmão. E ela era meio, como é que fala naquela época? Ela era meio Arredia, brava. arisca. Isso. E aí você ia colocar a lenha nela, ela começava a pular, sabe? Uhum. E aí eu com 12 anos eu tinha que dar conta Cumprir disso a missão. tudo. Isso. Mas graças a Deus a gente superou. E aí de 12 aos 13, eu fiquei lá até os 13 anos, nós fomos para São Caetano do Lino. Você Né? morou em São Caetano do Lino também? Nós moramos lá na fazenda do Zé do Dito. Uhum. Do Zé do Dito, não. Minha irmã trabalhou com o Zé do Dito. Nós moramos na fazenda do Antônio Margarida. Uhum. Lá foi onde que eu aprendi a panhar café. Você trabalhou na panha de café também? Trabalhei panhando café. E eu com meu pai, né, quando ele ia plantar roça, como eu era a mais velha na época, então a gente ia plantar, era milho, era feijão, né? Então eu estava sempre com ele, ajudando. A gente nota que, pela forma carinhosa que você fala do seu pai, você teve uma proximidade muito grande com ele e ele te ensinou a lida, né? Sim. Eu acho que minha mãe e meu pai é tudo, né? Uhum. Eu acho que o que significa o que a gente é hoje é porque a gente teve uma base muito bem feita, sabe? Assim, foi criada com muita fé e muito amor no que eles fizeram, no que eles educaram os filhos. Meu pai, o que eu lembro dele, sempre a família reunida, né, rezando o terço, né, tinha o costume de rezar o terço todas as noites. Eu lembro dele sentado na cama, né, que a gente reunia, um sentava na cozinha, outro sentava no quarto junto com ele, na hora da comida, na hora do almoço, tinha aquela tradição dos mais velhos colocarem a comida primeiro, né? Então tinha o pedaço de frango que era reservado para ele, né? Minha mãe, né, com aquele cuidado, enquanto ela não dava comida para todo mundo, não colocava comida para todo mundo, ela não sentava para colocar o prato dela, sabe? Se eu lembro da minha mãe, a gente acordar de noite, minha mãe tá na beira da cama cobrindo a gente. Às vezes você estava doente, ela lá pertinho, olhando se estava com febre, um remédio, sabe? E esse carinho todo que a gente tinha pouco, mas a gente tinha muito, né? O necessário a gente tinha. Vocês tinham que o dinheiro não comprava. Exatamente. E eu lembro que a minha mãe, a gente quase não tinha o que comer. A gente quase não tinha o que comer. Mas sempre tinha uma folhinha de couve, uma cenoura bem pequenininha, porque a terra não produzia bem, sabe? Então ela sempre, da forma dela, ela tentando suprir, né? Suprir as necessidades. Não deixar faltar. Exatamente. E aí vocês ficaram quanto tempo lá no São Caetano do Lino? No São Caetano do Lino, eu acho que nós ficamos uns 2 anos. 2 anos. Eu mais ou menos. Então, por volta de 15 anos, 16 anos. Aí você saiu. Aí do São Caetano do Lino nós mudamos para as Vendinhas, né? Ah, vocês mudaram para as Vendinhas. Porque o meu pai e minha mãe, eles não tinham terra própria. Na Macaúba, eles moravam na terra do meu avô. Na verdade, minha mãe sempre teve, mas ela nunca recebeu a herança dela. A mãe da minha mãe morreu, ela tinha 13 anos de idade. Deixou 3 filhos, né? Minha mãe e mais 2. Então ela sempre teve herança, mas não recebeu. Minha avó morreu, meu avô morreu, mas ela nunca recebeu a herança, sabe? Então, ela sempre morou. Seu pai morreu com quantos anos? Ele morreu com 58 anos. Muito novo, né? Muito novo. Ele morreu eu acho que foi infarto fulminante, sabe?
Aquilo antigamente as pessoas falavam, morreu de repente, né? Isso. Muitas vezes nem investigavam o que que era morte. Exatamente. Morreu de repente e morreu de repente. Então, É. e você tinha quantos anos quando ele faleceu? Quando ele faleceu, eu tinha... Nossa, agora eu não me lembro. Porque Aproximadamente. houve... Você estava na região ainda? Não, Você já tinha saído. eu já tinha saído. Ah, Nessa então época você não eu já perdeu ele moro... na infância, não. Nem na adolescência, não. Não, nessa época eu já estava casada, eu já tinha meus 2 Entendi. filhos e eu morava em Araguari. Entendi. Eu morava em Araguari. E uma coisa interessante que, assim, deu uma doida na minha cabeça. Eu morava lá, né? Falei, eu quero ir embora. Falei pro meu marido. Não tinha, assim, motivo pra gente estar vindo embora. Mas o Yuri tinha 5 meses na época. Eu falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Eu só falava pra ele, eu quero ir embora. Aí a gente veio, Uhum. né? A gente veio embora e chegou aqui, passou 20 dias e meu pai faleceu. Que coisa. Pois é. E aí eu tenho muita, assim, eu creio muito em Deus, sabe? Que eu tenho certeza que foi Deus que me trouxe para eu poder, né, aproveitar ele pelo menos esses 20 dias. Uhum. E a coisa mais interessante é que foi domingo de Ramos. Domingo de Ramos ele estava para missa. E minha irmã, que morava na época em Macaúba, tinha ganhado neném, estava com 5 dias. Uhum. E a gente foi visitar. Então a gente buscou ele na procissão, domingo de Ramos, para a gente ir para Macaúba. Lá nós ficamos o dia, brincamos, né, jogamos bola, com as crianças, todo mundo lá, todo mundo feliz. E na volta para casa, ele saiu, né, e eu saí atrás dele, né, para vir embora. E o resto do pessoal foi ficando para trás. E saiu eu, meu marido, eu com o Yuri e o João com a Jennifer no colo. Nós saímos com ele. E aí eu ainda falei para ele, seu pai, me dá seu chapéu, porque o sol tá muito quente. Deixa eu colocar na cabeça do Yuri. E ele me deu o chapéu. E foi, nós fomos andando. Aí chegou numa certa altura, ele pegou a Jennifer, pôs no colo e ficou mostrando para ela que tinha uns bodes, uns cabritos lá na beira do rio, mostrando para ela, sabe? Aí nisso eu passei para frente. Passei na frente e o João ficou com ele para trás. Aí quando eu estava mais na frente, o João me gritou, amor, seu pai. Quando eu olho para trás, ele estava abaixado e passando a mão no braço, sabe? Abaixado, aí eu voltei correndo. Foi um desespero total, sabe? Que tava a turma mais nova, tava todinha com ele, os filhos mais novos. E tinha uma irmã só, mais velha que eu. Aí quando eu olhei para trás, eu voltei, que eu cheguei, eu não esqueço do olhar dele para mim, sabe assim? Eu fui das filhas, foi a única que teve com ele, eu e meu marido. Teve com ele, no último, assim. Ele olhava para mim com aquele olho, sabe? Como se diz assim, cuida da sua mãe, para mim, sabe? Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu tenho até hoje, aquele olhar, sabe? Uhum. Ô Vilma, e como é que foi o tempo que você morou nas Vendinhas? Você ficou quanto tempo morando nas Vendinhas? Eu fiquei pouco tempo nas Vendinhas. Porque lá para as Vendinhas, acho que eu fui com 15 anos para as Vendinhas. Aí com 16 que você foi embora para Belo Horizonte? Foi, 16 anos eu fui embora para Belo Horizonte. E como que foi essa saída da região para ir para Belo Horizonte, deixar sua mãe, a partida, como é que foi? Essa ida para Belo Horizonte eu fui para ajudar minha irmã, que ela tinha ganhado neném. Uhum. Aí eu fui para poder ajudar ela a cuidar, sabe? E chegando lá, depois de um tempo eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhei em casa de família, depois eu arrumei o serviço de babá. Nesse serviço eu fiquei 2 anos, nesse serviço. Sim, eu gostava bastante, sabe? Porque eu gosto muito de criança, sempre gostei muito de criança. Mas também foi uma fase meio complicada, porque eu era nova, menina do interior, né? Lá você escuta coisas, pessoas, né? Fala algumas coisas com a gente, que a gente fica bem chateada com a índole que a gente tem, né? Que foi criada.
Então, a gente foi humilhada, né? Uhum. Algumas vezes. Quando eu falei que ia sair do serviço, né? Que eu não ia trabalhar mais, a mãe da minha patroa pegou e falou assim pra mim: você vai embora, você vai pastar. Te falou isso? Falou. Então, são palavras que, né, a gente escuta, mas que Deus dá sabedoria pra gente. Nesse dia eu falei pra ela, falei, olha, é muito mais fácil quem tá em cima cair, né? Do que quem tá embaixo subir. Uhum. Mas quem tá embaixo, devagarzinho, ele pode chegar em algum lugar. E foi isso. Na época eu não entendia nada, nem do que eu tava falando. Mas hoje eu entendo, né? Uhum. Hoje eu entendo. E depois eu saí desse trabalho e fui trabalhar em outro lugar, Uhum. né? Nesse lugar eu trabalhava arrumando casa, fazendo comida. Lá eu fiquei 1 ano, nesse lugar. E depois eu voltei para Capelinha. Uhum. Na verdade, eu voltei para Capelinha para me casar. Porque eu conheci meu marido, eu tinha 12 anos. 12 anos? 12 anos. Aqui mesmo, Aqui, da Macaúba. na Macaúba. Eu tinha 12 anos, ele tinha 15. Uhum. Às vezes as pessoas não acreditam em amor à primeira vista. Mas a gente foi amor à primeira vista. E a gente se apaixonou. Só que na época, eu não podia namorar, né? Porque além do meu pai e minha mãe, tinha meus irmãos. Que também... E haja irmão pra vigiar, né? O Oxi. tanto que tem, né? São 8 mulheres e 5 homens. Uhum. Então, depois a gente não ficou junto, né? Nessa época de 12 anos, a gente foi começar a namorar, eu tinha 14 anos. E aí a gente namorou um tempo, que foi... Aí depois eu fui para Belo Horizonte, fiquei lá 4, 5 anos, depois eu voltei pra gente ficar junto. Teve aquele namoro do pedido do pai? Pedido no pai, ir lá no pai pedir pra namorar? Teve isso? Ou... Teve não. Teve não? Não, mas ele sempre foi uma pessoa muito respeitosa, sabe? Assim, meu Aham. marido. E meu pai sempre gostou muito dele. Aham. Foi tanto que quando a gente estava separado, que a gente não estava namorando mais, meu pai me falou: menina, o rapaz que você perdeu para casar, hein? Uhum. E essa palavra dele nunca saiu da minha cabeça, sabe assim? E aí eu fui embora para BH, fiquei lá esse tempo. E sempre a gente vinha passear, a gente ficava juntos, sabe? Mas teve um dia que eu falei assim: Senhor, se for pra gente ficar junto, então que o Senhor, né, direcione nos nossos caminhos para dar certo. E foi onde eu voltei, né? Eu voltei, a gente ficou junto. Na época a gente não casou, sabe? A gente ficou junto. Foi em 97. Aí logo eu engravidei da Jennifer. Engravidei da Jennifer em fevereiro. Jennifer nasceu em novembro. Quando o Jennifer estava com 15 dias, ele foi para Araguari. Né? Foi para Araguari, arrumou o serviço lá e foi. Eu fiquei. Uhum. Aí ele foi na frente, arrumou casa pra gente morar. E eu fui. Chegando em Araguari, Jennifer estava com 4 meses, eu engravidei do Yuri. Com 4 meses? 4 meses, engravidei do Yuri. E aí você sabe que você chegar numa cidade onde você não conhece ninguém, né? Você fica meio que sozinha, longe da família, Uhum. né? Foi um período bem difícil da minha vida, mas que com a graça de Deus eu superei. Então, com 7 meses o Yuri nasceu. Ele nasceu de 7 meses. Foi um período muito difícil. A gente não tinha dinheiro. Meu marido trabalhava, ele ganhava salário mínimo na época e a gente mal tinha para poder pagar o aluguel e se alimentar. Então, a gente estava juntando dinheiro para... Ele ia nascer em dezembro. Então, a gente estava juntando dinheiro para a gente fazer o enxoval dele, né? Uhum. Em novembro ali. Aí ele vem e nasce em outubro. Não tinha nada. Não tinha nada. E eu fazia o pré-natal particular. E porque lá eles falavam que a gente não conhecia a cidade.
E lá eles falavam que a Santa Casa era um açougue, né? Uhum. Então a gente ficou preocupado, com medo, e começamos a fazer particular. Aí deu no dia, deu fazer, que eu passei mal, a gente não tinha dinheiro. Aí eu passei pelo pronto-socorro para pegar o encaminhamento para ir para o hospital. Passei, peguei o encaminhamento, fui para o hospital. Chegando lá era a médica que estava fazendo o pré-natal foi que estava de plantão. Porém, a médica não quis fazer o meu parto pelo SUS. E aí ela pediu um cheque calção. E a gente não tinha dinheiro para pagar, o parto na época era R$ 800. Não tinha dinheiro para pagar. Meu marido pegou a bicicleta e saiu atrás de dinheiro. E aí foi atrás do patrão dele, o patrão não trabalhava com cheque. Aí indicou uma pessoa que entregava verdura lá, sabe? Aí nós pegamos o cheque emprestado, deu de calção lá para poder fazer cesariana, né? Aí ele nasceu com problema respiratório, sabe? Eu nem vi ele no dia que ele nasceu. Foi direto para a incubadora. Lá ele ficou 8 dias no oxigênio, ficou 15 dias internado. Isso porque eu pedi ao médico para eu poder ir embora, sabe? Porque eu já não estava aguentando mais. Fiquei 15 dias internado junto com ele. Uhum. E deixei a Jennifer, que na época eu não tinha nem 1 ano de idade. Nossa. Ela ficou aqui com sua família? Não, lá em Araguari, né? Ficou lá? Ficou lá com minha sogra e meu marido. Uhum. E aí, quando eu voltei para casa, eu tinha que dar mamar pro Yuri pela sonda. Era 24 horas por dia, de 2 em 2 horas. Então era dia e noite. Eu praticamente tive que largar a Jennifer. Tive meio que deixar ela de lado para cuidar só do Yuri, sabe? Uhum. E depois que o Yuri se recuperou, né? Que ele já estava bonzinho. E engraçado que eu não sabia que prematuro não podia dar banho, né? E depois que eu fiquei sabendo que eu dava banho nele, ele não esquentava. Uhum. Ele ficava roxinho, sabe? E aí, só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele dá sabedoria pra gente, sabe? Eu dava banho nele e aí eu embrulhava ele num cobertor, colocava dentro da banheira, esquentava um balde de água, que tinha um caldeirão grande, colocava a banheira em cima para ele pegar caloria. E assim eu fui fazendo. E quando o Yuri já estava mais, né, bonzinho, recuperado, eu meio que tive que reconquistar a Jennifer. Porque a Jennifer, ela não queria nem vir no meu colo mais, sabe? Entendi. Foi, assim, uma fase muito difícil, porque eu sempre fui muito apaixonada pelos meus filhos, sabe? Uhum. Então, eu ia pegar ela no colo, ela não queria, ela escondia de mim, sabe? Então, foi um tempo que... Quebrou o vínculo. Isso, eu acho que ela pensou, assim, meio que eu tinha abandonado ela, né? Que eu nunca tinha deixado ela Como pra se tivesse nada. sido uma escolha, né? Isso. Então, assim, foi um período bem complicado, mas que aos pouquinhos foi se ajeitando, sabe? Eu vou para um rápido intervalo comercial em nome de Petrojoia e volto já. Memória positiva. Eu quero falar para você da Petrojoia, uma empresa que chegou para facilitar sua vida. Se você tem sua fazenda ou uma empresa que tenha frota de veículos e quer ter maior controle de consumo e economia no abastecimento, Petrojoia. Você vai ser o dono do seu próprio tanque, verdade. Você vai ter uma estação de abastecimento de diesel na sua fazenda ou na sua empresa. É mais economia para você. Tá na tela aí, ligue 0800 543 0800 e conheça a Petrojoia. Bom, gente, estamos de volta então com o quadro Memória Positiva, conversando com a Vilma, dos Salgados da Vilma. Ô Vilma, aí você passou essa fase, superou essa fase difícil do seu filho, do Yuri, e ficou lá trabalhando. Você trabalhava lá em Araguari com o quê? Eu trabalhei em Araguari quando eu cheguei lá, né, eu fiquei um tempo sem trabalhar, porque com criança pequena. Aí depois eu procurei serviço, trabalhei de doméstica, na mesma
empresa que o meu marido trabalhava, Uhum. né? Ele trabalhava no Socolão e eu trabalhava na casa, né? Como doméstica. E depois eu saí, arrumei outro serviço, trabalhei também na casa de uma senhora, sabe? E quando que entrou na sua cabeça o fator empreendedorismo? Você foi lá ou já foi em Capelinha? Foi lá, Foi lá? foi Como é lá. que foi? Como é que você começou a empreender? Foi quando meu marido fazia salgado, né, com a mãe dele. Quando eles deixaram de fazer os salgados, eu Viu naquilo uma comecei. oportunidade? Sim, né? Falei, não vou deixar, né? Eu sei fazer, então vou continuar. E quando eles pararam de fazer o salgado, estava entregando 40 coxinhas. Que lá a gente entregava para bares, padarias, sabe? Uhum. E aí, quando eu comecei sozinha em casa, só eu, meus dois meninos pequenininhos, né? Jane e Fiore, sempre comigo. O meu marido trabalhava de mototáxi na época. E eu comecei a fazer só as coxinhas, depois eu comecei a fazer enroladinho de salsicha. E aí foi aumentando, né? Do nada, de 40 coxinhas, pulou para 80, aí depois passou para 120. E aí, como eu gosto de cozinhar, então eu sempre procuro fazer as coisas bem feitas, né? Então, assim, foi só aumentando, e aí um ia falando pro outro, e aí a gente foi aumentando os lugares que a gente entregava, sabe? Nas padarias, nos bares, né? E aí teve uma época que eu lembro que a gente tem que proferir palavras, né, positivas. Teve uma época que eu falei para um afilhado, um primo do João, que é afilhado dele, falei assim, ó, ano que vem eu quero trabalhar também com salgadinhos para festas, mas eu não sabia nem de onde começar, Aham. né? Eu nunca tinha feito, não sabia de nada. Aí, quando foi, eu lembro até a data, em fevereiro, a padaria, o dono da padaria perguntou se a gente não fazia salgadinho para festa. A gente falou, não faz, mas nós vamos tentar, né? Foi onde eu comecei. E lá eles pegavam, era por quilo, né? A gente fazia as vasilhinhas de coxinha, de risoles, enroladinho, e era por quilo. E isso, quem comia numa padaria, queria saber de onde, né? Onde que era. E foi por aí que começou, né? Foi só aumentando os lugares. E aí a gente já começou a pegar encomenda para festas, né? Era 100, 200, 500, 1000. Graças a Deus, né? Sempre crescendo, sabe? Uhum. E aí você chegou a trabalhar com porta aberta lá também? Montou algum empreendimento assim? Sim. Na verdade, o João sempre teve vontade de abrir um local para vender pão de queijo e vender salgado, sabe? Mas antes disso, a gente ficou lá bastante tempo trabalhando só de porta fechada. Antes disso, a gente abriu porta de sociedade, sabe? Uhum. Onde que a pessoa, a sócia entrou com uma parte de dinheiro e nós, como já tinha a nossa renda, a gente entrou com a parte de salgado. Uhum. Só que não deu certo. Como a minha mãe sempre me disse, né? Meu pai dizia que sociedade só com travesseiro, né? Então, Sociedade só com só travesseiro? com travesseiro. Então, assim, é complicado. Sócio era eu, meu marido e meus dois meninos. A gente sempre trabalhou unido, sabe? E meus filhos, desde pequeno, sempre junto com a gente. E aí, chegou um momento que nós encerramos a sociedade, né? Aí eu falei assim, ó, a gente tanto compra a sua parte como a gente vende, né? E a gente, como a gente já tinha a nossa renda, a gente preferiu, né, dar oportunidade para outra pessoa. E aí foi quando a gente voltou a trabalhar em casa, né? A gente construiu um cômodo na frente, mas de porta fechada. A gente trabalhava de porta fechada. E aí chegou um momento que eu falei para o João, falei assim, amor, a gente já tem o cômodo, a gente já tem, né, a nossa renda. Então vamos abrir a porta, né? E aí a gente não tinha dinheiro para comprar os maquinários. E na época minha mãe tinha ganhado um dinheiro da aposentadoria.
Ele não queria de jeito nenhum, não queria. Aí eu falei para ele, ó, vamos fazer o seguinte então, vamos pegar o dinheiro emprestado e o primeiro dinheiro que entrar, a gente paga para ela. Aí ele aceitou, sabe? E Deus é tão maravilhoso que em 2 meses a gente devolveu o dinheiro. Olha que legal. Em 2 meses. A gente abriu, foi lá em Uberlândia, compramos, né, poucas coisas, que foi um forno, uma pista fria ali, e pra gente abrir. Só que a gente abriu para vender somente salgado, né, que era o que a gente sabia fazer. Como eu sempre fazia quitanda para casa, eu comecei a fazer rosca, né? Botava lá uma rosca, e aí pão de queijo, eu tentava fazer, sabe? Uhum. E aí as pessoas iam pedindo, você tem aquilo, tem bolo, tem isso, tem aquilo. E a gente eu fui fazendo. Sim, eu fui fazendo. Perdi muitas receitas. Nós perdemos muita receita de pão de queijo, eu tentando chegar ao ponto certo, sabe? Porque a gente não conhecia, eu pelo menos não conhecia o fundo de uma padaria. Nunca tinha ido. E é uma loucura, né, Vilma? É uma loucura. É uma loucura. É muita coisa ao mesmo tempo, sim, né? É só quem entra, né, no fundo de uma padaria, na hora da produção ali, que vai saber o que é. Então, aí eu fui, né, com o que eu sabia, eu fui aumentando, o João trabalhando junto comigo, os meninos, né, só nós ali. E era muito gostoso, sabe? Muito gostoso. E me fala uma coisa, quando que você decide voltar para a Capelinha? Capelinha não saía de sua cabeça? Como é que é essa coisa? Porque eu noto que as pessoas que estão distantes, eles têm aquela coisa, olha, tá dando certo, tá bom ou tá ruim, mas voltar acaba sendo a opção para muita gente. Como é que foi essa decisão? Sim, a gente sempre teve vontade de voltar. Sempre. Meu marido e eu, a gente sempre teve vontade de voltar. A gente chegou a voltar, né, uma vez, mas só que não deu certo. Teve uma vez que a gente estava preparado para voltar. Aí eu parei e pensei, eu pedi orientação para Deus. Falei, Senhor, se for de tua vontade, né? E aí Deus me orientou e a gente não voltou. A gente já estava com a casa vendida. Na sexta-feira, as nossas coisas já estavam tudo arrumadas. E a gente ia voltar na segunda-feira. Pois na sexta-feira eu conversei com Deus e Ele resolveu que a gente não era para voltar. Você tem muita fé? Muita, muita. Tudo que eu faço na minha vida é obra divina. Tudo que eu faço. Então, tudo que eu faço, eu peço orientação para Ele. E eu falo que se não for da vontade dEle, que não realiza na minha vida. Então, Deus deixou nós ali. Nessa venda dessa casa, a gente foi muito humilhado. Porque os donos, quem tinha comprado, chamou até a polícia pra gente, sabe? Que tinha comprado a casa e que nós não estávamos querendo entregar. Porém, a gente tinha um tempo que ia finalizar na segunda-feira, era o dia que a gente ia pegar ônibus e ir embora para cá. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que, na época, nós vendemos uma casa lá por 18 mil. Nesse final de semana, ele preparou uma casa muito melhor, num lugar muito melhor. E nós compramos a casa com 15 mil. Por 15 mil. E o dinheiro que sobrou ainda deu pra gente reformar alguma coisa, sabe? Que tinha casa na frente, uma casa já no ponto de bater a laje e outra no fundo. Foi onde que a gente mudou para o fundo, né? E lá a gente montou também o lugar onde a gente trabalhava com salgado. E começamos a trabalhar. Mas tem muita história, é muita coisa, sabe? Se eu for contar tudo. Então, é a volta, né? Sim. É a volta. Então, aí nós abrimos a padaria, né? Lá, nessa época nós abrimos a padaria, ficamos um tempo, a padaria aberta, e a gente estava trabalhando muito. E estava muito cansado, muito estressado. O João deu arritmia, sabe? E a gente resolveu voltar. Mas antes disso, a gente veio passear em Capelinha. Antes de decidir voltar, eu vim
A gente veio em março visitar minha mãe. Jennifer não queria voltar para a Capelinha de jeito nenhum. Só o Yuri. O Yuri sempre quis. Ele falava assim que queria aproveitar os parentes, a avó dele, os tios, sabe? Mas a Jennifer mesmo não queria voltar. Aí nós viemos passear. Minha mãe estava com aquele cômodo lá prontinho, né? E eu vi que a Capelinha estava começando a evoluir, a crescer. Eu observei bastante, sabe assim, né? O crescimento. E minha mãe com aquele cômodo foi perfeito para a gente já vir, né? E ter um lugar para a gente começar. E aí eu falei para eles, vamos voltar? E aí todo mundo disse sim, né? A Jennifer, pela primeira vez, ela disse, vamos. E aí foi onde que ele falou, não, porque para acontecer tem todos têm que querer, né? Aí nós fomos embora, chegamos lá, eu falei para o João assim, ó, então vamos agilizar, vamos ser rápido antes que desiste, né? Porque a gente tinha uma vida confortável lá, né? Uma vida boa. A gente estava com a padaria, né? Que nós reformamos 3 vezes a padaria. A gente tinha a padaria e tinha outra casa de frente para a padaria. Essa casa era nova, nós moramos nela 1 mês, quando a gente decidiu voltar. Aí eu falei para ele, ó, vamos agilizar rápido, porque senão a gente desiste. Aí nós vendemos, né, os maquinários e alugamos. Aí nós sentamos, né? Meu marido falou assim, você que sabe, se você disser, nós vamos, a gente vai. Se você disser, a gente fica. Aí é a responsabilidade, né? Ficou a decisão para você. É, a responsabilidade. Aí eu sentei, né? Nós sentamos no sofá, falei para eles o seguinte, ó, a gente vai. Se não der certo, a gente volta e começa tudo de novo. Mas a gente precisa tentar. E aí, o rapaz que alugou a padaria, queria alugar a padaria por 5 anos. Eu falei pro meu marido assim, ó, você aluga por 3 anos a padaria, e a casa que a gente estava morando, ele queria alugar por 2 ou 3 anos, não sei. Aí eu falei assim, você aluga por 1 ano a casa, porque se a gente for e não der certo, dentro de 1 ano a gente vai saber se vai dar certo ou não. Então, foi o que a gente fez, sabe? Só que aí a gente veio embora, tipo, meio que para descansar, sabe? Porque a gente já tinha os aluguéis lá, né? A gente vendeu bem, né, os maquinários. A gente veio para descansar, porque o meu marido não queria mexer com padaria, não queria mexer com cômodo mais, com comércio. Só que eu falei para ele o seguinte, falei assim, ó, é o que eu sei fazer. Então eu quero esse maquinário, quero esse. Porque chegando lá, a gente trabalha de porta, eu vou trabalhar de porta fechada. Então, assim, o intuito era meu, é o que eu sei fazer. Aí a gente veio em março, a gente decidiu e nós mudamos para cá em julho. Em julho de 2014 ou 2015, não sei. Aí a gente veio e a gente estava planejando trabalhar em festa, sabe? Trabalhar com salgado. Tem festa nas vendinhas, a gente vai em veredinha, a gente vai. Né? Esse era o nosso plano. E a gente tinha até olhado na feira, para trabalhar na feira também. Porque a gente não queria mexer com porta aberta mais. Sim. Sabe? A gente chegou a olhar aquele... Como é que chama do Maracujá? Não era o vereador na época. Wilson. Não lembro. João do Maracujá. Isso, João do Maracujá. Ele arrumou pra gente na feira, pra gente trabalhar, sabe? Mas quando Deus tem um propósito na vida da gente, a gente tem que seguir. E aí, a primeira festa que a gente ia trabalhar era na festa do Galego, que era em agosto. Nós chegamos em julho e já tinha uma festa no Galego em agosto. Aí, quando a gente foi olhar o local pra gente trabalhar, que a gente vindo embora, tem uma curva, não sei se você viu, já veio passando pro lado das vendinhas ali, saindo tem uma curva. E chegando lá, não sei o que aconteceu, o carro não quis subir na curva e tinha uma parambeira. Nisso o carro ele começou a voltar para trás, sabe? E aí a gente, né, Deus que livrou, a gente ia parar lá embaixo. E aí nisso, na hora, eu gritei, chamei Nossa Senhora da Aparecida para proteger a gente, sabe? E aí Deus pegou e
e contornou a situação e tirou a gente de lá salvo. Mas foi ali que eu decidi, né? Eu com meu marido e meus filhos decidi, eu não quero isso para nossa vida e não quero isso para os meus filhos, porque trabalhar em festa você vai ficar muito exposto, ainda vai deixar as crianças, né, que ainda era criança na época, né, você fica muito exposto. Então foi quando a gente voltou e a gente decidiu abrir, né? Trabalhar de porta aberta. Isso, que a gente Eu lembro encontrou que a minha começou mãe. bem pequeno, Sim. lembro do inicinho, começou bem pequeno, mas correu o burburinho na cidade, olha, tem umas quitandas ali, são gostosas e tal. E a gente ia por curiosidade, falei, olha, bem bacana, mas bem pequeno, hoje a gente nota o tamanho que Sim, é. sim. É raro a gente chegar lá e não ter fila, né? É uma forma até de organização, mas é porque as pessoas dão preferência, né? Sim, é muito interessante, porque lá em Araguari começou da mesma forma, né? A gente abriu, a gente nunca foi de fazer propaganda lá em Araguari, nós não fizemos propaganda, e as pessoas iam por curiosidade mesmo, né? Via a fila, e eu, mas o que está acontecendo? Eu vou ver. E em Capelinha não foi diferente. Nós simplesmente abrimos, não fizemos propaganda, a não ser minha mãe, né, que eu conhecia todo mundo. É muito engraçada que quando a gente abriu, né, ela estava na porta lá, e aí eu passando a conhecida dela, ela chamava, vem cá para você conhecer. Então, assim, foi muito bom, sabe? A minha mãe ficou muito feliz. Sua mãe mora aqui em Capelinha? Mora exatamente aquele lugar onde que eu abri é dela, sabe? Então, assim, ela ficou muito feliz com a nossa volta, sabe? Me ajudou demais, assim, em questão de apoio, né? E a gente trabalhou lá, e o engraçado é que foi crescendo, a gente não esperava, porque a gente queria apenas coisa pequena pra gente, né, ter uma renda. A gente não imaginava. Na verdade, a gente nunca imaginou, né? Então, assim, foi crescendo. E aí a gente ficava constrangido. Eu chegava a ficar constrangido, porque não dava para atender todo mundo, né? A gente não tinha condições de atender daquela forma, mas também não sabia. E aí foi onde que apareceu aquele cômodo, né? Que a gente alugou e Deus preparou pra gente. Agora, me fala uma coisa, você começou desde o início lá na produção, né? Porque você assumiu a partir do momento que sua sogra parou com as coxinhas, você assumiu isso. Hoje você ainda põe a mão na massa ou não? Se for preciso, eu coloco. Mas hoje está mais no administrativo. Hoje, graças a Deus, eu não preciso trabalhar mais na produção. Mas em qualquer área que você me jogar lá, eu trabalho. Como meu marido, meus filhos também, você joga em qualquer área. Eles conseguem desenvolver? Consegue. Seus filhos também? Sim. Até um tempo atrás era a Jennifer que era confeiteira. Sabe? Então tudo ali a maioria dos produtos foi a gente que inventou. Olha que legal. Sabe? Pegar a receita, ir lá e fazer, sabe? Então, Jennifer, ela tem essa habilidade de pegar uma receita e fazer. O João tem, Yuri também. Hoje o Yuri é gerente de produção. Então eles absorveram bem, né? Sim. Eles vivem a empresa, né? Sim. Então, assim, foi um crescimento familiar e da empresa também, porque começou nós 4. Então, assim, era muito gostoso, porque a gente ia fazer salgado, eles me ajudavam ali, sabe? Que legal. Então, em tudo tem meus filhos. Então, você fez questão de criá-los na lida ali também, seguindo a mesma forma que seu pai fez com você, né? Sim, sim. E muito cedo eles já te ajudavam? Sim, desde que entende por gente. Meus meninos, eu ensinei desde pequenininho a arrumar a cama, desde pequeno, do jeito que eles não davam conta nem de cobrir a cama. Então, eu ensinei pegar de um lado da coberta e o outro do outro e cobrir a cama. Eu ia apanhar roupa, eles iam me ajudar. Eu ia dobrar, eu ensinava a guardar as meias, as cuequinhas, as calcinhas, tudo. Sabe? Então, assim, eu ensinei desde pequeno. E com o trabalho não foi diferente. Então, eu ia fazer as coxinhas pequenas, aí eu punha elas para fazer as bolinhas, para eu poder enrolar as coxinhas. Eu ia passar massa de pastel,
punha para ajudar. Porque nós começamos, nós não tínhamos maquinário para fazer. Era manual. Era tudo manual, tudo manual. Então, assim, hoje eu já, né, foi tudo no braço. Para fazer quibe, nós não tínhamos maquinário para bater. Então, era tudo naquele moedor de carne. Sim. E lá nós era encomenda grande, nós pegava, né, lá em Araguari, na festa, teve uma época de uma festa de roça lá que pegaram 1.000 salgados, sabe? Nossa, então a gente tudo manual. Tudo manual. Eu falo que a gente veio se profissionalizar aqui em Capelinha. Sabe? Então, assim, Deus, ele prepara tudo na vida da gente, porque eu falo, se fosse da minha capacidade, da capacidade eu e meu marido, assim, ser humano, a gente não conseguia nada. Ô Vilma, e mão de obra, você tem o mesmo problema que todos os empresários têm hoje, de não conseguir mão de obra, de ter sempre vaga em aberto, dificuldade de contratar, o compromisso das pessoas no desempenho do dia a dia. Você tem esse problema também? Mão de obra hoje é complicado, né? Tá difícil, e é igual você falou, não é só na área de padaria, são em todos os setores, eu acho que tá complicado. Mas eu tenho as pessoas que estão comigo já há um bom tempo, as pessoas que são comprometidas, sabe? Então, eu tenho muito que agradecer, eu falo para eles sempre, eu noto que as carinhas lá não mudam muito, não. Né? Eu sou muito grata, sabe, Jailson, eu sou muito grata, porque a gente não faz um trabalho sozinho. Você vê, começou eu, meu marido e meus 2 filhos, né? Hoje a gente teve, em vez de ter 27 funcionários, hoje nós trabalhamos ali, temos 25, né? Então, assim, e as pessoas que trabalham comigo, com a gente lá, são pessoas comprometidas, pessoas que adequaram o nosso jeito de trabalhar. Você pode observar que a nossa qualidade, ela não muda. Às vezes mudam, tipo assim, que nem todo dia, até o arroz com feijão, às vezes a gente às vezes erra. Até o produto, uma matéria-prima, dá uma mudada, né? Exatamente. Que afeta na produção. Então, assim, eu falo que eu agradeço muito, né? As pessoas que ajudaram a gente a fazer história, as que passaram, né? E as que estão lá hoje. Tem gente comigo há 7 anos, tem gente há 6, 5 anos que está com a gente. Então, essas pessoas que chegam lá de madrugada, né? Chega de madrugada para produzir. Tem as meninas do atendimento, que eu falo que eu tenho muito orgulho das pessoas que trabalham comigo, sabe? Uhum. Porque não é fácil. Mexer com gente não é fácil. E às vezes você que está ali, que você não está num dia bom, você precisa estar sempre, né, sorrindo, ter um bom atendimento, né? Porque eu acho primordial o bom atendimento, além da qualidade, né? Que a gente tem que manter. Mas as meninas, eu acho que todo mundo lá faz um trabalho excelente. Questão da higiene. Assim, tem muita gente que fala que eu sou rígida, que eu sou brava, mas eu sou uma pessoa muito correta, que eu gosto das coisas corretas, sabe? Eu gosto das coisas limpas, porque eu sempre falo que você não põe um produto para frente se você não come. Verdade. Então, assim, eu só ponho para vender, a gente só põe para vender um produto que a gente come, né? Às vezes, uma rosca que queima, um salgado que fica encharcado, você não coloca para frente, porque eu não comeria, eu não compraria, sabe? Então, tudo que coloca ali para vender, eu como, sabe? Em questão de higiene. Toda vida eu fui assim, toda vida, eu, meu marido, meus filhos, eles cresceram trabalhando da forma, né, que a gente sempre trabalhou. As pessoas que entraram lá, eu ainda falo o seguinte, que tem bastante homens que trabalham com a gente, porque mulher já é normal ela ter mais higiene, mas os homens que trabalham com a gente, eu tenho muito, assim, orgulho deles, porque trabalham com tudo limpo, né, finaliza o serviço ali, eu observo que vai lá limpar a mesa, deixa tudo organizadinho. Então, são essas pessoas que trabalham com a gente, que eu tenho muita gratidão, sabe? Uhum. Ô Vilma, no patamar que você está, no patamar de vida, no padrão de vida hoje, você olhando para trás, olhando para a sua história,
qual que foi a fase mais difícil que hoje você estando na situação que está, você pensa assim, gente, como que eu consegui superar aquela fase? Olha o que eu passei. Olha, teve algumas fases, né, muito difíceis, que foi a época do nascimento do Yuri, mas a fase mais difícil foi aquela lá que eu te falei, que foi quando o boi quebrou a perna da minha irmã, que na época a gente quase não tinha o que comer. Que Faltava comida, Vilma? faltava e até hoje eu não gosto de feijão de corda. É. Não gosto de feijão de corda seco, porque o que a gente tinha para comer era aquilo, né? Minha mãe ia lá e fazia aquele feijão, colocava bastante água e misturava fubá para render, né? Então, a minha irmã, ela ia lá pro meio do milharal, pegava aqueles tomatinhos, sabe aqueles tomatinhos que dão lá, né? Aleatório, pegava aquilo, trazia, fazia ali um escaldado de tomate e a gente comia com farinha, né? Foi uma fase difícil, né? Essa foi a fase difícil, que foi na época que o boi quebrou a perna dela e que eu tive que ser a mais velha da família com 12 anos. Então essa foi a fase, eu acho que foi a fase mais difícil da minha vida. Mas foi também muito, assim, para mim, para eu me tornar o que eu me tornei Foi um hoje, aprendizado. foi um aprendizado. E hoje eu me considero uma pessoa forte, porque eu consegui superar isso tudo, sabe? Eu sei que, tipo assim, a gente conta a história aqui, ela é meio por alto. Não dá pra gente contar em detalhes tudo o que aconteceu, porque tem muita história nisso, tem muita coisa nisso. Essas Sabe? lutas fortalecem a gente muito, né? Muito. Eu sou do tipo de pessoa, o seguinte, que se caiu, levanta. Sacode a poeira, levanta e segue em frente. Eu sempre disse, o tombo, ele nos fortalece e nos dá sabedoria para fazer diferente, para continuar, sabe? Você acha que hoje, o que está acontecendo na nossa geração hoje é justamente isso? Os pais criando os filhos, de certa forma, para não frustrar, não quer que o filho frustra. Tem aquela coisa assim, eu não tive, não pude ter, vou dar para o meu filho o que eu não pude ter. Não consegue falar o não para os filhos. Aí quando a vida fala um não para os filhos, aí ele desespera, ele não quer viver mais, ele quer desistir de tudo. Você acha que falta esse calejar da vida? Eu acho que é isso que falta para a geração de hoje. Porque eu não fiz isso com meus filhos. Eu nunca dei. Eu sempre ensinei, sabe? Eu sempre ensinei. Jennifer fica até chateada porque, às vezes, as pessoas acham que o que ela conquistou, o carro dela, acha que foi a gente que deu. Foi não? Não. Eles sempre trabalharam para conquistar. Graças a Deus, meus filhos hoje, os dois, têm carro, têm casa boa, sabe? Tudo eles trabalharam para conquistar, né? Há fases na vida da gente que a gente fica meio perdido, mas às vezes quando a gente se perde é para a gente se encontrar, né? Então eu creio que trabalhando, lembrando de uma época, nem sei que você falou lá atrás, uma pessoa chegou pra gente numa época lá e falou assim, mas porque se o conceito tutelar vê, né, seus meninos trabalhando, né, eu falei assim, mas na rua pode ficar, né, lá o conceito tutelar não vai incomodar, né, se estiver na rua. Então assim, eu e meu marido falou pra ela, eles estão estudando, eles estão fazendo futebol, né, tá fazendo atividade, porque eu sempre levei eles para fazer alguma coisa. Então a gente está ensinando, né? E hoje quem né, nos ajuda lá são os nossos filhos, que dá o suporte para a gente, sabe? Então assim, eu acho que falta isso, esse calejar da vida, né? Esse quando você cair, você não ir lá e alisar, né? Tem que aprender, né? Tem que aprender. Ô Vilma, eu quero te agradecer imensamente esse convite, que eu fiquei muito satisfeito com sua presença aqui, porque realmente, ao observar o seu dia a dia lá, a gente vê que você é uma mulher de fibra, uma mulher de luta,
guerreira, né, empoderada, porque lutou pelo seu espaço, não se contentou simplesmente por ter nascido da roça, de família humilde, ter passado as dificuldades que você passou, você não contentou com aquilo e foi buscar o seu lugar, né, no espaço. E conquistou isso e hoje contribui muito para a Capelinha porque gera emprego, gera renda, tem filhos exemplares também que você conseguiu direcionar no caminho do bem. Então isso é o intuito do nosso quadro Memória Positiva. Resgatar as histórias de vida que mostram que o caminho da retidão ele compensa. Que você ser reto, ter caráter, ter personalidade, buscar o que é certo, ele compensa muito mais do que buscar aquilo que é fácil. Exatamente. Eu quero agradecer muito e eu quero deixar para essas pessoas, para todos, né, que vão, né, tá ouvindo isso, que é sempre acreditar em si próprio, ter força de vontade, ter esperança de dias melhores. Se hoje está ruim, amanhã é um novo dia, né? E a gente tem que fazer por onde e não ficar esperando que alguém faça para a gente, né? E, em primeiro lugar, ter fé em Deus, porque se eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos trouxe até aqui, né? Deus nos conduziu até aqui, porque tudo que acontece na minha vida eu entrego a Deus, né? E eu quero agradecer também todas as pessoas que trabalham comigo, que me ajudam no dia a dia, nas dificuldades, né? Nos momentos difíceis também, que a gente passa momentos difíceis. Então, é isso. Muito obrigado, tá, Vilma? Eu te agradeço. Assim nós encerramos o quadro Memória Positiva de hoje, que foi um oferecimento de Petrojoia. Nós voltaremos no próximo sábado, às 2h20, aqui no Tarde Legal. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.